fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar? Pai amado e glorioso, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por abrir o nosso coração para te ouvir. Abra também os nossos ouvidos, Pai. Que nada tire a nossa atenção de ti nessa noite. Que o Senhor venha falar diretamente do trono conosco, Pai. Usa, Senhor, Pai, eu aqui hoje, em nome de Jesus, para falar, Pai, com as tuas filhas. Em nome de Jesus, repreenda toda enfermidade. Repreenda, Pai, tudo o que vem, Pai, Senhor, para tirar a tua atenção nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. E graças a Deus. Aleluia, irmã. Deus já tem me cobrado de pregar essa palavra, eu acho, desde o nosso primeiro encontro de mulheres. E eu ia me esquivando. Não, vamos achar uma, vamos achar outra, vamos trazer outra. E assim foi, né? Até os nossos encontros agora, e todos foram uma bênção. Algumas mulheres aqui estão frutos do nosso culto de mulheres, né? Glória a Deus por isso. E hoje chegou a vez. Então eu espero que do mesmo jeito que ela me edificou, ela edifique a vida de todas vocês. Amém? O primeiro versículo fala quem era Eucana, certo? No segundo versículo a gente encontra duas mulheres, Ana e Penina. Já é difícil, né, ter uma, imagina duas, na mesma casa. Naquele tempo era permitido caso a mulher fosse estéril. Só que isso trazia uma confusão muito grande na família. A gente já ouve isso desde os antepassados, que cada pessoa que pulou esse ciclo teve seus problemas familiares. E aqui a gente vê quanto Ana sofria com isso. A Penina, ela constantemente provocava a Ana, morando isso na mesma casa, no mesmo lar, dividindo o mesmo marido. E Ana se via encurralada pelo fato de não saber como lidar com a situação, além de orar perante Deus, pedindo graça e sabedoria todos os dias. Assim como nós, né, devemos fazer todo dia ao acordar. Abrir os nossos olhos e pedir, Senhor, dê sabedoria para que possamos vivenciar esse dia. Aleluia, Jesus. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Eucana, ele era um homem muito temente a Deus. Ele adorava a Deus todos os anos. Isso não quer dizer que ele não adorava todos os dias, né? Ele era um homem temente. Eu creio que ele fazia parte dele constantemente, né? Assim como nós também devemos buscar fervorosamente a presença de Deus todos os dias da nossa vida, porque eu creio que todas as mulheres aqui têm enfrentado bastante perseguições nas últimas semanas, que a gente sabe que as perseguições Deus permite para que possamos estar mais pertinho de Deus, porque quando Ele solta a corda, a gente fica liberada, né? A gente quer ir sempre para o outro lado, a gente não quer vir para pertinho dEle. Então, quando Ele permite que as perseguições cheguem até nós, é para isso, é Ele te chamando pertinho para Ele, porque a gente sempre fala que somos escolhidas, somos filhas do Rei, e quando a gente é filha do Rei, a gente vai ser tentada todos os dias. Eucana, ele foi um homem muito sábio, porque ele até tinha a preferida dele, mas ele ainda se saía bem perante a situação. Apesar de toda a dificuldade, ele não parava de buscar Deus, assim como Ana não parou de buscar Deus. E assim como nós também não podemos parar de buscar Deus em meio à dificuldade. No versículo 5, está dizendo assim: Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava, ainda mais que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vimos que por mais que ele gostasse muito de Ana, dava as porções dobradas a ela, dava mais carinho e atenção, ela ainda não era feliz.
Ela tinha algo dentro dela que ainda incomodava, deixava ela triste. E assim deve estar o nosso coração, talvez hoje. Tem algo que traz uma angústia, uma tristeza enorme, nada nos completa. E a gente até tenta, né, se desviar do foco nessa parte, mas algo ainda dentro de nós dói, incomoda. E eu quero te dizer que não é só você, né? Que todas nós aqui, eu creio que tem algo, alguma feridinha, alguma coisa que machuca lá na nossa alma e que a gente não consegue expressar da onde vem aquela tristeza. Deus está trabalhando em você. Deus quer mudar você para que o seu milagre aconteça. Amém? A sua rival, por mais que provocava excessivamente, Ana não deixava de buscar o Senhor. Como tem sido a nossa vida? Por mais que as Peninas tenham nos incomodado, que Penina não é só uma outra mulher, Penina às vezes é um marido, Penina é alguém que trabalha conosco e que nos incomoda, que nos impulsiona a buscar a Deus cada vez mais. Penina pode ser algo em nós que não agrada a Deus, que tem tirado a gente do foco. Quantas vezes somos provocadas diariamente? Quantas peninas passam por nós, tentam tirar o nosso foco e nos levar para longe de Deus? Quantas dores que seguramos somente para nós, porque algumas pessoas não entendem o que estamos passando. Ana, ela se calava, Ana, ela foi sábia. Ana renunciou o eu dela todos os dias. E assim é que Deus nos chama, para renunciar o nosso eu, porque as nossas renúncias e a nossa obediência a Deus é que vem e geram bênçãos nas nossas vidas. Amém? Aqui eu lembro de dias da minha vida, quando eu me converti e depois quando eu casei, que Deus me quebrou muito, né? Porque quando a gente sai da fase de menina para mulher, a gente vê como a vida é mais difícil, né? Deus vai lá e vai torcendo, vai esmagando, vai espremendo. E eu chorava, eu dizia que eu não queria mais nada, eu queria sair daqui, eu queria sair do Treviso, eu não queria mais ficar casada. E a graça dele vinha e transbordava e trazia um novo dia e a gente ficava relutando ainda com o querer de Deus, né? Só que hoje eu entendo que para tudo que a gente está vivendo, ele teve que fazer isso. Ana, a gente não sabe quantos anos sofreu, né? Nessa vida até ela acontecer o milagre dela. Mas quando a gente vê que algumas mulheres, né, o processo é menor e algumas mais longo, a gente entende que tudo é um permitir de Deus na nossa vida. Amém? No versículo 7 diz que eles subiam de ano em ano e mesmo assim, Penina irritava, ela chorava e não comia. No versículo 8 diz que Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes e por que está tão triste? Não sou-te eu melhor do que 10 filhos? A gente sabe que quando a gente é mãe, não tem coisa melhor, né? Que aquele cheirinho de leite azedo nos nossos braços. E por mais que Ana era feliz com o marido e com Deus, ela queria um milagre. Porque Penina deixava ela tão atribulada de espírito que ela precisava daquele milagre para viver realmente o que Deus tinha para ela. Porém, não quer dizer, né, que ela não era feliz em Cristo, mas ela precisava mudar o eu dela, porque eu sempre falo que quando um filho chega na nossa vida, o nosso eu fica lá no dedinho do pé, porque a gente dá a nossa vida pelos nossos filhos. Não quer dizer que Ana não amava o marido dela, né? Mas aqui eu quero entrar em mais ênfase, é que ninguém vai entender o que você está passando dentro de casa. Você pode falar, mas meu marido é assim, mas meu filho é assim. E a pessoa vai dizer, mas lá em casa também é assim, o meu problema é diferente. E ninguém vai te entender melhor que Deus. Nada, 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 nada mais, além de Deus, vai entender o porquê que você está passando por isso. Uma abençoada de uma
E a gente tenta enfrentar as perseguições, tenta tirar, né, de algum modo, tudo que vem nos tirando do foco, mas não é fácil, mas Ana, ela conseguiu se desdobrar em meio à Penina, em meio às lutas, em meio às orações não ouvidas dela, e assim nós também temos que ser. Levantou-se Ana e com uma amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela enfrentava perseguições, ela era constantemente provocada por Penina. Ana se sentia profundamente angustiada, mas a sua dor ela buscou Deus de todo o seu coração. Derramou-se diante do Senhor, depositando sua confiança e esperança nele. Aqui nós vimos Ana chegando ao limite. Quantas vezes a gente chega ao limite? Quantas vezes a gente dobra os nossos joelhos e a única coisa que a gente faz é chorar, porque não sai mais nem palavras. E assim estava ela. Ela orou, a boca dela não saía mais nada. Eli tomou ela como maluca, essa mulher está bêbada. E quantas vezes a gente também não é confundida assim? Porque a gente não tem mais solução. A gente vê que não tem mais, né, nada do que fazer. Eu me lembro que em 2019, algumas irmãs conhecem a história minha e do Paulo, né? E eu recebi uma carta. E nessa carta dizia que se eu quisesse um filho, que eu fosse fazer um para mim. E naquele dia eu chorei até eu ir dormir. A minha vontade era de gritar, de sair correndo, de ir lá e pegar a Penina e dizer, como assim? O porquê? E naquele ano, foi o ano que eu e o Paulo, acho, mais fomos moldados na nossa vida. Mais fomos triturados, que foi o que Deus mais nos moldou. E na mesma semana, a gente foi fazer um teste de gravidez. E a minha Liz estava na minha barriguinha. E eu entendi o porquê que Penina estava se levantando. Porquê que as perseguições estavam cada dia mais fortes na nossa vida. E as tribulações cada vez maior. Ela estava a caminho e quando a gente descobriu, foi uma felicidade, né, sem fim. Porque a gente já estava tentando. Só que naquele ano, foi o ano assim que eu queria me separar. Eu não queria mais, né, viver os propósitos de Deus. Porque na hora do problema, a gente quer fugir. A gente não quer lutar. Hoje, para estar aqui, você lutou para estar aqui. Você lutou contra a tua carne para vir para a casa do Senhor. E a gente sabe que quando a gente se coloca à disposição, o inimigo também se coloca para nos combater, nos derrubar, tirar a gente do foco. E assim foi. Naquele mesmo tempo que eu vi as tribulações, eu vi as promessas de Deus se cumprindo. E eu creio que aqui Deus quer cumprir muitas promessas. Muitas promessas na sua vida, e por isso que o inimigo está se levantando tanto na sua vida, na sua casa. Ele está tentando te barrar. E quando ele consegue te parar totalmente, aí ele diz, eu ganhei, eu consegui. E daí é a hora que você tem que bater o pé no chão e dizer, não, você não conseguiu. Eu vou mais um pouquinho, eu vou tentar porque eu creio que Deus está comigo nessa batalha. Amém? Que deixamos Deus nos transformar, que a gente renuncie o nosso eu diariamente. Que a gente possa permitir que as peninas que cheguem até nós, que elas venham nos ensinar o que Deus quer para nós. Naquele dia eu me lembro que, como eu falei, a minha vontade era de retrucar, mas a justiça de Deus é melhor do que a nossa. Quando a gente bate de frente com a Penina, a gente só se envergonha o nome de Deus, porque aquele que a gente serve é muito maior do que qualquer obstáculo que a gente possa passar no nosso dia a dia. Deus talvez aqui estava olhando para Ana e dizendo, olha ali que abençoada, orando tanto, pedindo tanto, falta só mais um pouquinho assim, porque talvez ela pensou inúmeras vezes em desistir, mas ela ainda, né, continuou. Eu quero ler agora com vocês no versículo 13, que porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviu voz nenhuma,
Por isso Eli se pôs por embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. E ela respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não te tenha a tua filha como serva, como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Quantas vezes a gente orou aflita, pedindo socorro para Deus. Eu me lembro de quando eu estava orando pelaquela minha bênção ali. Eu era constantemente, de segunda a segunda, jejum, oração e igreja. Buscando uma menina de 27 anos, buscando constantemente. Naquela época a gente fazia muito propósito, a gente não tinha muito entendimento, né? Então a gente ainda tentava de outras formas chamar a atenção de Deus, sabendo que hoje a gente tem livre acesso, que é só dobrar os nossos joelhos aonde a gente estiver, que Ele nos ouve, Ele nos atende. E eu buscava Ele de todo o meu coração. Não que eu não o busque hoje, mas com o dia a dia, com a correria, a gente acaba deixando, né, de orar abundantemente, pedindo a presença dEle, que Ele derrame a graça dEle sobre nós. E eu me vejo muito na história de Ana, porque quando eu estava orando pela Alice, passando pelas perseguições todas, esse versículo sempre vinha na minha mente. Busque ao Senhor de todo o teu coração, se derrame na presença dEle. E Ana, ela foi uma pessoa que fez muito isso, porque ela bateu literalmente todos os dias na porta, pedindo para o seu milagre ser atendido. Aqui Eli viu ela como embriagada, porém aqui Ana só estava tentando chamar a atenção de Deus. Quantas vezes a gente só quer chamar a atenção de alguém? Quantas vezes a gente age como uma menininha pedindo socorro dentro de nós? E eu brinco também com o Paulo que às vezes a gente só quer um carinho, só quer uma atenção de alguém, né? E essas pessoas são difíceis às vezes de enxergar isso, porque a mulher tem uma sensibilidade maior, né, para essas coisas. E Eli, quando viu ela, disse: o que está acontecendo contigo? Por que está na casa de Deus desse jeito? E não tem outro lugar para a gente estar, para derramar as nossas lágrimas melhor do que a casa do Senhor. Eu sempre falo que vocês são livres, né? Para derramar o seu coração aos pés de Deus, estar cada dia mais pertinho dele. Eli, por mais que ele veio tentar atrapalhar a oração de Ana, por final ele deu uma palavra de encorajamento para ela. Porque quando ele falou assim: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe fizeste, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu e o seu semblante já não era triste. Por mais que os Elis apareçam às vezes, tentando te envergonhar, esses mesmos Elis vão te encorajar no final, porque vão ver que Deus é contigo. Às vezes na tua rua alguém te taxa como louca. Alguém na tua rua, às vezes, na tua casa, na tua parentela, vai te achar como louca. O que essa pessoa está fazendo? Está querendo chamar a atenção de quem? Mas continua firme, continua permanecendo na presença de Deus, que Ele vai te honrar. E a mesma pessoa que vai falar mal de ti, vai estar falando bem. Amém? Que possamos ser como Ana, que não desiste da oração, não desiste de buscar o seu milagre e não desiste de querer o que Deus quer para a vida dela. Amém? Você tem feito isso na sua vida? Tem pedido para Deus o que Ele quer para a tua vida? Porque às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. E por isso que a gente está procrastinando as bênçãos dEle de chegar na nossa vida. O que a gente precisa mudar para as nossas bênçãos e o nosso milagre chegar até nós? Talvez a gente precise ser mais carinhosa, mais amável,
Talvez a gente precisa se pôr mais à disposição do reino. E Ana, eu não vou ler, né, os próximos versículos, mas após Ana receber Samuel, ela não parou de fazer as coisas para Deus. Ela não colocou Samuel antes de Deus. E às vezes a gente coloca os Samuéis na frente de Deus. A gente acaba colocando o nosso eu na frente do querer de Deus, e não é isso que Ele quer. Eu sempre falo que desde quando eu fiquei grávida, eu não faltei um culto. Eu vinha barriguda, depois eu vim com filho, depois eu vim barriguda de novo, e depois eu vim com duas, que é mais difícil ainda, né? Hoje eu tô com a minha querida comadre cuidando das crianças, porque a gente sabe que quando a gente se coloca à disposição, vai vir as batalhas, vai vir as guerras, mas Ele está conosco. Ele está nos alinhando, nos colocando no caminho e nos dando a direção certa. Amém, irmãs? Eu quero dizer hoje para ti que você não está sozinha. Você tem um Pai e Ele é muito maior do que tudo que você pode imaginar. Ana recebeu o seu milagre. Ela recebeu o seu filho Samuel, um profeta e juiz grandemente grande, assim que a gente nem tem, né, noção do que Deus fez na vida dele. E ela não ficou só com um filho, ela teve mais filhos. Deus usou o ventre dela para gerar mais bênçãos. Talvez você não seja mãe, talvez você não tenha filhos, mas Deus quer te usar para ter novos filhos, filhos em Cristo. E a gente sabe que quando a gente vai fazer alguma coisa, né, para Deus, o inimigo vai estar ali incomodando. Mas é como eu falei, a gente precisa nos posicionar, não deixar ele vencer. A guerra é grande, mas o nosso Deus é maior. Amém? Eu quero que você aprenda com Ana que as perseguições muitas vezes nos acompanham, mas podemos permanecer fiéis a Deus, mesmo diante das pressões da sociedade. A adoração constante a Deus nos fortalece em tempos de perseguições. Devemos buscar mais ainda Cristo. E nessas horas mais sombrias é essencial buscarmos a Deus em oração, derramando o nosso coração diante dele. Os votos que fizemos a Deus, eles devem ser cumpridos. Não faça voto de tolo. Faça um voto que realmente você vai poder cumprir e entregue tudo nas mãos dele. Seja obediente a Deus em tudo que você fizer. Assim como Ana foi, ela não deixou de cultuar a Deus, em meio às tribulações, em meio ao marido pegando no pé dela muitas vezes. Não deixou de conviver com Penina, porque às vezes a gente vai ter que conviver. Suportou o processo e recebeu o milagre dela. Após o processo, sempre vai ter uma bênção chegando. Sempre depois da tribulação, vai ter uma bênção. Você pode esperar que vai ter. Aprenda com Ana a clamar a Deus, ignorar todas as peninas que aparecer, ver que os Elis que aparecerem vão falar de ti mais uma vez bem, por mais que algum dia falaram mal. Dê bom testemunho, primeiramente. Que sejamos crentes de todos os nossos corações, evangelistas, mas que sejamos firmes no querer de Deus. E o bom testemunho é o principal para trazer novas pessoas para Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero chamar as meninas para estar fazendo mais um louvor. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos e nos entregar de todo o nosso coração a Deus essa noite. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Senhor, venha curar as feridas dos nossos corações, Pai. Que possamos, Senhor, olhar para o alvo, desviar das peninas, Pai. Em nome de Jesus, que não pensamos, Pai, em fazer nada que te afaste de Ti. Que não pensamos, Pai, em fazer nada que não te agrada, Deus. Que os nossos corações estejam cada dia mais, Pai,
dispostos a te servir, Pai, a ser obedientes a ti. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está. A cada vida, Pai, que se dispôs a estar na tua casa nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos auxiliar, nos levar com segurança, Pai. Abençoa, Senhor, a cada vida. Repreenda, Senhor, todo o mal, tudo que tentar tirar, Senhor, do foco, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, mais uma vez por tudo. Recebe, Senhor, mais um louvor para a honra e glória do teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu entrei no teu templo, só pra te adorar, vim trazer